Começa e aproveita quem já está aqui com a gente. Boa tarde, novamente, todas, todos. A gente está muito feliz de estar aqui hoje com todo mundo para a nossa segunda aula do curso básico de Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequadas, organizado pela FIAM Brasil. Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. A gente estava falando agora há pouco que tem, nesse momento, outras lives acontecendo e a gente está muito feliz com todo mundo que está aqui para discutir esse tema super essencial com as pessoas super importantes, que é o Flávio. Aproveitar para convidar todo mundo que está chegando e que quiser se apresentar, dizer de onde vem, colocar aqui no chat, do ladinho, e aproveitar para pedir para se inscreverem no canal, curtir a FIAN no Facebook, conhecer a nossa página, onde a gente coloca esse e outros materiais sobre o direito humano à alimentação. Aproveitar também para dizer que as próximas aulas vão começar às 16h30, ainda nas quartas-feiras, na próxima quarta-feira, dia 23, e na outra, no dia 30 de setembro, as aulas começam 16h30. Né? Esse curso é promovido pela FIAM Brasil, que é a Organização pelo Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequadas aqui no Brasil. A FIAM é uma organização internacional que luta pelo direito humano desde 1986. E a gente está realizando esse curso com o objetivo de difundir mais o direito humano, para que mais pessoas conheçam o que é o direito humano, alimentação e nutrição adequadas, quais são os mecanismos, né, os instrumentos que fazem com que esse direito seja realizado ou não, ou violado. E aí as próximas aulas serão na semana que vem sobre abastecimento, vai ser com Julian Pérez ou a Priscila Ribas. Na outra semana, sobre economia e Dana, que vai ser com a Graziele Davi. E reconheçam também como que faz para a gente exigir esse direito, né? Conheçam o seu direito de exigir o direito à alimentação, que é essa aula de hoje, que é o módulo 2, que está sendo dado pelo Flávio Valente. Flávio escreveu esse segundo módulo, que vai estar disponível a partir de outubro no nosso site, o módulo escrito. Então, essa aula de hoje é uma entrada para o prato principal, que é o módulo que está no site. O módulo 1 já está no site da FIAM Brasil, já em PDF, disponível, gratuito, para quem quiser baixar e ler, conhecer. A aula do primeiro módulo está disponível aqui no YouTube já também. E hoje a gente tem a aula sobre exigibilidade, que é o módulo 2 do curso. E aí, começar, então, primeiro agradecendo muito a participação do Flávio aqui com a gente, a disponibilidade de elaborar esse texto para a gente. O Flávio é uma das pessoas mais importantes na área do direito humano à alimentação e nutrição. Ele é responsável por várias das elaborações que a gente tem sobre esse direito humano, não só no Brasil. O Flávio foi também secretário executivo da FIA Internacional por alguns anos, foi relator nacional pelo direito à alimentação. Hoje, o Flávio é pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador associado do Departamento de Nutrição da UFPE, docente associado do Departamento de Nutrição e Estudos da Alimentação da Universidade de Syracuse, em Nova York, fellow de pesquisa honorário do Centro para Agroecologia, Água e Resiliência da Universidade de Coventry, do Reino Unido. Agradecer muito mesmo, assim, o Flávio é uma pessoa muito, muito importante para a gente, para muito do que a gente conhece sobre o direito humano, pela formação de várias militantes do Dana no Brasil, por inspirar e formar tanta gente, e pela divulgação também do Dana. Então, queria agradecer muito o Flávio pela presença e já abrir a fala para ele. Tá com você, Flávio. Obrigado, gente. Obrigado, Nayara.
Boa tarde para todas e todos. É um prazer estar aqui na FIAN de novo, da parceira de vida. Nós estamos trabalhando junto há muito tempo já. Mesmo antes de eu entrar para a FIAN, eu já trabalhava com a FIAN, então é meio que um caso. Mas vamos continuando com o caso, então. Eu queria que você podia botar a apresentação para mim. Paulo está botando a apresentação. Essa segunda aula é uma segunda aula que se baseia muito no que foi dito na primeira aula. Eu não vou repetir muita coisa, entende? Eu vou tentar evitar repetições, porque é um tema extremamente complexo. E eu, inclusive, não sei se eu vou conseguir cobrir todos os slides da maneira que eu gostaria de cobrir. Eu proponho que eu tente cobrir o que der para fazer bem e deixe indicativos no que não der para fazer, para vocês poderem no material escrito, porque realmente é um tema extremamente complexo e que exige um aprofundamento de alguns aspectos, e que se eu falar superficialmente tudo, não vai adiantar nada. Então, eu vou começar. Podia passar o primeiro? A primeira coisa que a gente quer reafirmar nesse começo do módulo 2 é o entendimento da FIAN e de muitas organizações do movimentos sociais, de que os direitos humanos não é nem uma coisa natural, nem uma coisa divina. É uma coisa conquistada pela luta dos povos, dos grupos, indivíduos ao longo da história humana, contra abusos de todos os tipos, especialmente abusos de poder, contra a exploração, violência, discriminação, opressão e qualquer tipo de violência que seja cometida contra pessoas, grupos ou indivíduos. Eles, na realidade, foram arrancados das elites e foram transformados em leis porque os legislativos tiveram que reconhecer os direitos como parte de negociações de classe, negociações de pactos sociais. Eles precedem a lei, são reconhecidos pelo Estado, pela comunidade internacional, como direitos conquistados e não como dádivas ou barganhas. É importante dizer isso porque muita gente tem os direitos humanos como uma coisa que é dada, meio que toma como garantido já. E, na realidade, a gente precisa ter claro que não existe isso. Se a gente parar de lutar pelos direitos humanos, eles param de existir. Porque os opressores não querem os direitos humanos. Eles estão é uma coisa que foi conquistada na marra. E, então, na realidade, se a gente parar de lutar, é um chute no pé, tiro no pé. Na realidade, a exigibilidade, no meu entender, pode passar o próximo, é a alma dos direitos humanos. Na realidade, é o que garante que as pessoas continuem lutando pelos direitos humanos. Porque quando você começa a lutar pelos direitos humanos, você não começa a lutar pelos direitos, você começa a lutar por alguma coisa que é uma reivindicação, que é uma queixa, e eventualmente essa queixa é tão forte que ela se transforma num direito humano. E a todo direito humano correspondem obrigações. Obrigações de parte de quem? Obrigações de parte da sociedade organizada em que a gente vive. Seja organizada em Estado, seja organizada em qualquer outro tipo de organização social que possa existir ou venha a existir. Ela não é uma dádiva do governo. Ela foi uma coisa que foi conquistada dentro de um pacto de social disputado entre as elites e o povo em geral. Os titulares de direitos são aqueles que têm o direito a ter acesso ao serviço ou bem correspondente à realização do direito em questão. E o portador de obrigação é quem deve garanti-lo. Os direitos e obrigações são as duas faces de uma mesma moeda. Sem direitos, não há obrigações, sem obrigações não há direitos. E as obrigações são do Estado, essencialmente, porque é o Estado que firma os tratados internacionais em nome dos povos. Portanto, cabe ao Estado, como gestor do poder público, gestor dos recursos públicos, responder pela garantia dos direitos. O próximo. Como eu disse, eu acabei de dizer, na realidade, no âmbito da legislação sobre direitos humanos, a obrigação cabe ao Estado, tanto em todos os três poderes.
O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário têm obrigações e são complementares. Nenhum deles pode abrir mão das suas obrigações. Nós estamos enfrentando um problema agora, por exemplo, que o Dias Toffoli deu uma decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Não é obrigatório garantir a merenda escolar durante o período da pandemia. Ele está violando o direito humano à alimentação. Não adianta ele dizer que é obrigação do Executivo, é obrigação do Estado. Se o Estado não está cumprindo essa obrigação, é obrigação do Judiciário garantir. Se o Judiciário não garante, ele está violando. Então, o senhor Dias Toffoli precisa ler melhor os direitos humanos, aprender na escola um pouco mais, para ver que não pode deixar desse jeito. E, na realidade, o Estado tem a obrigação de obedecer à legislação, garantindo as diferentes obrigações que estão expressas na legislação internacional. E, na realidade, é importante a gente lembrar de uma coisa. O primeiro trabalho feito que levanta as 4 categorias dos direitos humanos, das obrigações de direitos humanos, foi escrito sobre o direito humano à alimentação por um norueguês chamado Asbjørn Eider, em 1986. Ou seja, então, as primeiras orientações no sentido de que as obrigações têm várias dimensões foram expressas exatamente em relação ao direito humano à alimentação. E cabe ao Estado transformar essas normas internacionais em normas nacionais. E se não são transformadas, o Estado também está violando o direito humano à alimentação. Então, portanto, quando há uma falha na regulamentação de um direito e o Estado não reconhece o direito por alguma razão e não há legislação que garanta o direito, o Estado está violando o direito também, mesmo que não tenha um caso específico sobre o qual nós estamos falando. Próximo. É importante lembrar que o direito ele é uma obrigação do Estado e quem viola é o Estado, portanto. Às vezes a gente fala que tem uma pessoa violando o direito de outra. Na realidade, a pessoa não está violando o direito, ela está contribuindo para a violação, ela está cometendo um crime contra os direitos humanos. Porque quem viola mesmo é o Estado, que o Estado deveria prevenir, deveria respeitar e deveria garantir o direito. Se ele não garante por meio de legislação, se ele não garante por meio de medidas, isso daí é ele que está violando. Os atores sociais contribuem para a violação, pode ser por meio de um crime, se a legislação nacional inclui isso como crime. Por exemplo, no Brasil existe um crime contra a discriminação. É um crime contra direitos humanos. Nesse caso, o Estado viola o direito de não discriminação, por não parar de discriminação, e a pessoa comete um crime. Agora, então, chegamos na palavra exigibilidade. Exigibilidade é uma palavra que só existe nas línguas latinas. Ela não existe na língua inglesa. Na língua inglesa, ela é usada de outra forma. A exigibilidade não existe. Ela é falada como responsabilidade, responsabilização, ou então prestação de contas. Não é a mesma coisa. Exigibilidade é uma palavra muito viva na América Latina, muito viva nas línguas latinas, porque ela garante tanto o ato de exigir como a garantia da exigibilidade, ou seja, que o ato de exigir merece uma resposta, que é o ato de responder à exigibilidade. E é importante a gente lembrar que é o seguinte, que só temos direitos humanos hoje, por exemplo, as mulheres votam hoje, porque muitas mulheres lutaram para ter esse direito, e muitas delas morreram, inclusive. Não sei se vocês sabem que, por exemplo, dia 1º de maio, foram 8 mulheres que morreram no dia 8 de maio, 1º de maio. Por isso que virou o Dia Mundial do Dia do Trabalhador. Foram 8 trabalhadoras lutando pelos direitos de trabalhadores que morreram, e foi nesse dia que passou a ser o Dia do Trabalhador. O Dia nos Estados Unidos não é comemorado no dia 1º de maio, porque foi lá que aconteceu a morte das 8 mulheres. Você vê que, mesmo no país onde aconteceu o fato, o governo não aceita reconhecer que houve uma violação de direitos. E é exatamente que mantém os direitos vivos. Cada dia que a gente inventa um novo direito, como o Geraldo fala, José Geraldo fala, direitos encontrados na rua. Eles são encontrados na rua porque é na rua que geralmente começa a luta pelos direitos. É lá que as pessoas começam a se rebelar contra violações
contra os seus direitos, seja qual for eles. Hoje em dia, nós estamos tendo direito à internet, por exemplo. Há 100 anos atrás não tinha internet, não tinha como ter direito à internet. Hoje não, hoje temos o direito à internet. E temos direito à liberdade de expressão na internet. Tudo isso é coisa nova. Por exemplo, os direitos dos trans, por exemplo, são coisas novas também, que estão sendo conquistadas agora. E na hora que um trans conquista seu direito, ele reforça os direitos outros que existem na sociedade. Porque toda vez que há uma denúncia de qualquer violação de direitos, ela merece um chamamento como uma possibilidade de retrocesso, porque ela não está reconhecendo o ser humano como um todo e violando uma parte desse ser humano. E ao violar uma parte do direito de um ser humano, você está violando o ser humano como um todo, a dignidade dele como ser humano como um todo. Próximo. Nos termos do artigo 2 e do 11 do PIDESC, as obrigações, tem algumas obrigações que são vinculantes. O que você quer dizer vinculantes? São obrigações que o Estado tem que cumprir sob pena de sofrer punições. O PIDESC é um pacto vinculante. Portanto, todas as normas de artigos do PIDESC têm que ser cumpridos. Se não forem cumpridos, o Estado pode ser punido por não estar cumprindo. Existem algumas das partes do direito que são vinculantes. Quais são? A obrigação de adotar medidas com o máximo de recursos disponíveis para realizar progressivamente o direito. Isso quer dizer que não é obrigatório que o Estado garanta todos os direitos econômicos, sociais e culturais imediatamente na sua integralidade, mas ele tem que ter um plano explícito com o máximo de recursos possíveis alocado para isso, para garantir que, num prazo razoável de tempo que seja definido, todos possam ter os seus direitos garantidos. Agora, a obrigação de adotar medidas necessárias para assegurar o direito fundamental de todos a estar livre da fome, essa é obrigatória a todo momento. O Estado não pode deixar de fazer isso. Se ele parar de deixar de fazer isso, ele está violando o direito. E caso o país não tenha recursos financeiros, devido à situação financeira, à situação de crise ou o que seja, ele tem a obrigação de recorrer à sua comunidade internacional para resolver esse problema. Então, não tem desculpa. Outra violação que é também vinculante é a obrigação de não discriminação. Qualquer tipo de discriminação é uma violação que é punível como crime. E a última seria a obrigação de cooperar internacionalmente. Ou seja, caso não consiga resolver esses problemas individualmente, ele tem que recorrer à comunidade internacional. Próximo. Essas são as obrigações que são chamadas os níveis de obrigação. São obrigações de caráter negativo e obrigações de caráter afirmativo. A de caráter negativo é essa que diz o seguinte, que o Estado não pode desrespeitar o direito. Ou seja, isso é uma proibição. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado não pode chegar na casa de um sujeito, por exemplo, e cortar o salário dele e fazer com que ele não possa receber mais dinheiro, que aí vai estar gerando uma violação do direito humano à alimentação. Então, o Estado não pode interferir, não pode despejar pessoas que estão na terra, por exemplo, sem garantir para elas algum lugar onde elas possam produzir seus alimentos, caso elas não tenham o direito de ficar naquela terra. Mesma coisa em relação, o Estado não pode emitir legislação e retire direitos das pessoas. Então, vocês veem já que nós estamos num país que está acontecendo um monte de violações causadas pelo Estado, pelo Legislativo, pelo Executivo, pelo Judiciário. O congelamento dos gastos sociais no Brasil por 20 anos é uma violação de todos os direitos econômicos, sociais e culturais. Rasa. A obrigação de proteger. Essa é uma obrigação afirmativa. O Estado tem que intervir. Ele tem que impedir que pessoas ou grupos econômicos ou qualquer poderoso, pode ser o Estado, pode ser um partido político, pode ser uma religião, pode ser o que for, esteja interferindo com a garantia do direito das pessoas de exercer os seus direitos. Inclusive, se for num país estrangeiro, o país tem a obrigação de impedir que as pessoas que estão sob sua jurisdição
cometam esse crime. Então, na hora que ela não impede que esse crime seja cometido, ela está violando o direito de proteção, o direito humano das pessoas. O terceiro nível de proteção, de obrigação, próximo, abrange três grandes categorias. Também é de caráter positivo. Um deles é o promover, que o Estado deve criar condições para que as pessoas tenham condições que permitam a realização efetiva da alimentação adequada. Deve facilitar. O Estado deve apoiar e aportar condições e mecanismos indiretos para que os titulares de direito possam desfrutar desse. Por exemplo, facilitar significa você garantir um tipo de renda auxiliar ou de você garantir políticas de informação sobre os direitos humanos e promover, por exemplo, a reforma agrária, políticas salariais, políticas de crédito rural, políticas de assim por diante. Um exemplo de proteção seria a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é uma política de proteção. Ela protege o ser humano contra o abuso das empresas que colocam venenos nos alimentos ou colocam contaminantes. E aí o Brasil tem uma dupla violação. Primeiro que o Brasil começou a liberar todos os agrotóxicos que estão proibidos no mundo inteiro. Então ele está violando o respeitar. Ele não está violando, não está protegendo também. Então ele está violando em duas dimensões ao mesmo tempo. Ao não proteger e ao desrespeitar. E o último, que é o Estado, que é a situação quando o Estado tem a obrigação de prover alimentos ou dinheiro para indivíduos ou grupos que são incapazes de se alimentar por conta própria, por situações que estão além das suas condições, das suas possibilidades. Por exemplo, a pandemia é uma dessas. Nesse caso, por exemplo, o que o Bolsonaro está fazendo ao distribuir e não distribuir, né, a Renda Brasil, ele está fazendo nada mais do que a obrigação do Estado de garantir que as pessoas tenham condições de se alimentar. E ao não fazer isso, ele está violando o direito de provimento, a obrigação de prover. Ou seja, ele não está fazendo nem quando faz a renda básica e está violando o direito quando para de fazer. Da mesma forma que a merenda escolar, o provimento da merenda escolar está violando dois níveis, um de promoção e o outro de provimento. Se você não tem o provimento do alimento, você está violando os dois. Promoção porque você não está promovendo a política que deveria estar promovendo. E prover porque você não está provendo o alimento para a criança que precisa comer. E geralmente a única refeição que ela faz é a refeição na escola. Próximo. Aí tem alguns exemplos, são milhares de exemplos. Se a gente for analisar, existem milhões de situações de violações de direito humano à alimentação e à nutrição adequadas no país hoje. Mas uma delas pode ser, por exemplo, quando as pessoas estão em insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não têm certeza ou garantia de que terão acesso a alimentos de qualidade e em quantidade, devido a situações de desemprego, subemprego, baixa remuneração, impossibilidade de cultivar, não tem acesso à terra, não tem acesso a território. Só aí já são milhões de brasileiros que estão incluídos nessa. Passando sede com acesso inadequado a água limpa e saneamento de qualidade. Aí já tem outros 2/3 da população brasileira envolvida. Desnutridas, ou seja, já apresentam alterações físicas resultantes da falta de alimentação adequada, tais como perda acentuada de peso, desaceleração do crescimento, alterações na pele, anemia, alterações da vista, entre outras. Malnutridas, ou seja, apresentam alterações típicas de deficiência de nutrientes ou decorrente de uma alimentação de vida não saudável. E aí tem tanto malnutrição por carências como malnutrição por comida inadequada, como a obesidade. E em muitos casos existem as três violações ao mesmo tempo. As pessoas têm desnutrição por micronutrientes, por exemplo, falta de vitamina A, falta de vitamina D e outras vitaminas, são desnutridas do ponto de vista calórico, comem demais nos outros e estão obesas. Existem casos de mulheres anêmicas, obesas,
com deficiência de outros micronutrientes. Pode passar o próximo. Uma família, por exemplo, você pode encontrar todas as violações numa família só. Isso acontece na realidade brasileira. Quando as pessoas estão forçadas a perder sua cultura alimentar, ou não têm a oportunidade de desenvolver hábitos alimentares saudáveis, isso é uma violação. Quando estão consumindo alimentos de umidade ou contaminados, pela alta quantidade de agrotóxicos, pela quantidade sanitária insuficiente, ou pela presença de transgênicos, aí eu acho que somos todos nós. Os 210 milhões de brasileiros estão com esse direito violado, a não ser aqueles que conseguem comer comida orgânica, que mesmo a comida orgânica está contaminada, em muitos casos. Estão sendo expulsos de suas terras, perdendo o direito de cultivar seu alimento. Aí tem todos os indígenas, os quilombolas, os geraizeiros, fundo de quintal, todas as populações tradicionais que estão tendo seus territórios questionados. Desempregadas ou submetidas a subempregos, nem sei o número atualmente, né? E sem acesso a ações essenciais para a promoção do direito humano, como, por exemplo, a reforma agrária, a demarcação e homologação de terras dos povos tradicionais, qualificação profissional, acesso a serviços e ações de saúde, entre outros. Ou seja, a falta de políticas públicas de alimentação e nutrição, ou políticas públicas que interferem com a alimentação e nutrição, é uma violação do direito também. Então, vocês podem ver que nós temos uma pleiade de violações do direito humano à alimentação e nutrição adequadas no país. Eu diria que a grande maioria do povo brasileiro sofre de algum tipo de violação do direito humano à alimentação e nutrição adequada. Próximo. E aí tem umas violações que estão acontecendo agora. E a gente precisa estar antenado. Por exemplo, a ameaça de reversão da homologação de terras indígenas. Tem terras indígenas que foram homologadas em 2005, lá no Guarani Esquaiolás, que estão sendo questionadas a homologação, estão sendo revertidas e está havendo intrusão nas terras. Isso é um crime duplo. Primeiro, que demoraram séculos para garantir o direito das terras dos indígenas, e depois não garantem a segurança da terra, a segurança jurídica da terra. Suspensão de políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Interrupção de reconhecimento de territórios quilombolas. Colocar na presidência esqueci o nome agora, mas da fundação que trabalha, Palmares, da Fundação Palmares, uma pessoa que é discriminatória, que comete crimes de discriminação. Desmonte das políticas trabalhistas e recomposição do salário mínimo. Interrupção do PNAE em vários estados. Então, essas são grandes violações que estão acontecendo nesse momento. Próximo. Mais violações. Racismo e sexismo institucional e estrutural. Liberação de mais de 700 agrotóxicos proibidos no mundo inteiro. É um absurdo, né? Por exemplo, um dos maiores produtores de agrotóxicos no mundo são a Inglaterra e a Alemanha. As duas não permitem o uso dos agrotóxicos nas suas plantações nacionais e exportam para o Brasil e compram alimentos do Brasil. É incompreensível. Estímulo à ocupação predatória da Amazônia com desmatamento, incêndios e intrusão em terras indígenas. Congelamento dos investimentos sociais, desmonte das universidades, em particular do campo de ciências humanas. Tudo isso são violações do direito humano à alimentação adequada. Na medida em que você impede a promoção do direito humano à alimentação, impedindo que sociólogos sejam formados, filósofos sejam formados, pessoas que conheçam a área de direito sejam formadas. Próximo. Como eu já disse, eu não vou repetir, mas violações são de responsabilidade do Estado. E os outros atores que contribuem para a geração de violações devem ter suas ações julgadas pela lei. E, dependendo da gravidade do ato, seu enquadramento. Isso depende de legislação. E é obrigatório que o Estado monte a legislação para os crimes cometidos contra os direitos humanos. No Brasil, hoje, não existe um código do direito humano à alimentação. Nós estamos trabalhando, a sociedade civil, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, junto com algumas universidades estrangeiras, estamos trabalhando para montar um código de direito humano à alimentação, que seria mais ou menos uma diretriz voluntária nacional,
que poderia dizer o que é uma violação, o que pode se fazer, aonde procurar o recurso e que tipo de penas deveriam ser impetradas contra as pessoas que participam ou contribuem para esse tipo de violação. E a última coisa é que a segurança dos defensores de direitos humanos deve ser protegida. Hoje, milhares de defensores de direitos humanos têm suas vidas ameaçadas ou mesmo são mortos diariamente no país. Todas as lideranças, movimento rural, movimento indígena, movimento quilombola, gays e lésbicas, de povos tradicionais de matriz africana, todos eles são líderes, são defensores de direitos. E quando eles sofrem ameaças, é uma ameaça ao defensor de direitos humanos, isso é uma violação do direito. Próximo. Também é violação crimes contra os atributos e princípios dos direitos humanos. Direitos humanos são uma besta muito interessante, porque ele é uma besta humana. E como humano, ele tem características humanas. Um ser, por exemplo, humano, ele é universal. Todos os seres humanos são universalmente seres humanos. Nenhum deles pode ser considerado não humano. Portanto, aqueles que defendem seres humanos só para direitos humanos, só para direitos humanos direitos, estão violando o direito ao dizer isso. Porque humanos direitos sob que perspectiva? Quem que está definindo o que é direito? Por exemplo, vamos dizer o seguinte, uma pessoa que defende a tortura no país, defende a violência, defende a ditadura, é um violador de direitos? Ou é um ser humano direito? Eu acho que é um violador de direitos, mas é um ser humano. É um ser humano violador de direitos. Agora, uma criança que nasce na favela, que cresceu no meio da violência e que comete um crime aos 8 anos de idade, uma infração, na realidade, porque ele não comete crime, ele é um resultado da nossa sociedade, a responsabilidade é coletiva. Ele continua sendo um ser humano e tem que ter todos os direitos garantidos. Matar criança é um crime redobrado. Matar jovens é um crime redobrado. Matar negros é um crime redobrado, porque você está cometendo 2 crimes, um crime de discriminação e um crime de morte. Então, a polícia brasileira é uma das maiores criminosas no Brasil, no mundo, e o governo brasileiro é um criminoso também por não parar com essa mortalidade que existe contra os jovens negros e as jovens negras. A indivisibilidade, ou seja, você não pode dividir o ser humano em pedaços. O ser humano tem o direito à liberdade, tem o direito à comida, tem o direito a trabalhar, tem o direito ao meio ambiente. E esse ser humano é um só. Se você viola um desses direitos, você está violando todos os outros, porque a pessoa não pode exercer os outros direitos porque não tem todos os direitos. Isso é a mesma coisa que interdependência. A interdependência diz isso também. E quando você garante um direito, você tem que garantir todos os direitos, senão você não está garantindo direito nenhum. A inalienabilidade quer dizer que você não pode vender seus direitos. Você não pode trocar seu direito por voto. Quem tenta comprar teu voto está cometendo um crime. E você não tem a possibilidade de vender teu voto. A indisponibilidade é que nenhum direito pode ser disponibilizado por ninguém, mesmo pela justiça. Você não pode renunciar a teu direito também. Você não pode dizer, eu não quero direito a esse direito, não quero esse direito. Não pode. Você, como ser humano, você tem todos os direitos. A intemporalidade é que não interessa quando houve uma violação, ela continua tendo existido. Ela sempre vai existir. E a inviolabilidade é que o ser humano deve ser considerado inviolável em todos os seus direitos, especialmente na dignidade humana, que une todos eles. O próximo. E crimes contra atributos, contra os princípios, né, que são a participação, responsabilização e prestação de contas, não discriminação, transparência, dignidade humana, equidade, Estado de Direito, esses daí são também, se você viola uma dessas dimensões, se você não é transparente com as políticas, você está cometendo uma violação. Se você não é equitativo nas políticas, você está cometendo violação. Se você não presta contas, você está cometendo violação. Se você não garante participação, você comete violação. Então, o fechamento do Conselho, por exemplo, é uma violação da participação social.
E é uma violação da transparência, é uma violação da prestação de contas, é uma violação do Estado de Direito. Quer dizer, vocês veem como nós estamos prenhes de violações. Próximo. Essa é uma parte muito importante. Que a exigibilidade do direito, ela não é só judiciabilidade. Judiciabilidade significa você cobrar na justiça. Justiciabilidade é você cobrar na justiça geral, não na justiça tribunais. Justiciabilidade é você cobrar do Estado. Porque justiça tem que ser feita por todo mundo. Pelos ministérios, pelo legislativo e pelo executivo. E pelo judiciário. Justiça é tudo junto. Por exemplo, se o governo não implementa políticas públicas, ele não está fazendo justiça. Portanto, ele está ferindo a justiciabilidade do direito. Mas o que acontece é o seguinte, a exigibilidade ela pode ser exercida em vários níveis. E, normalmente, o que a gente pensa é que só pensa na judiciabilidade, ou seja, em levar para a justiça quando existe uma violação. Mas, na realidade, a gente pode levar em vários outros níveis. Eu passo próximo. Uma outra coisa importante é que, sob a perspectiva dos direitos humanos, os fins não justificam os meios. Se você está fazendo uma coisa boa, não justifica você fazer uma coisa errada para fazer uma coisa boa. Não justifica você roubar para fazer uma coisa boa. Não justifica você ser corrupto para fazer uma coisa boa. Você tem que fazer coisa boa do começo ao fim. Portanto, qualquer justificativa que não seja correta, não siga os princípios de direitos humanos, os atributos de direitos humanos, é uma violação de direitos. Portanto, a realização dos direitos deve ser coerente com seus princípios. Devem reforçar e jamais ofender o princípio da participação, da igualdade, do apoderamento, da não discriminação e da dignidade humana. Eu, pessoalmente, defendo o uso da palavra apoderamento, que é a palavra que foi usada por Paulo Freire, porque empoderar é falso. Ninguém dá poder a ninguém. Não dá poder a ninguém. Quando alguém ganha um direito, ela ganha na luta, ela se apodera do direito. Ela se apodera do quinhão que ela tem nesse latifúndio. E cada pedacinho que a gente vai conquistando é um poder, é um pedaço que a gente se apodera. Não é empoderar coisa nenhuma. Um homem nenhum empodera mulher nenhuma. As mulheres que conquistam os seus poderes. E elas têm o direito de conquistar cada poder que elas estão conquistando. Próximo. E a exigibilidade é exatamente a alma de tudo isso. Ela é a alma da reivindicação, é a alma da luta, é a alma de reclamar, é o direito de reclamar. Ou seja, é o direito de você se transformar de portador de queixa, portador de reclamação, em portador de direito. Quando o direito é reconhecido, você deixa de ser um portador de reivindicação, você passa a ser um portador de direito. Você passa a ser um titular de direito. Você se apoderou do direito. Próximo. Eu já falei isso, pode passar o próximo. A exigência do direito, da realização dos direitos, pressupõe o apoderamento dos instrumentos disponíveis para você realizar o direito, para você exigir a realização. Ou seja, para você poder cobrar os direitos teus, você precisa ter informação sobre isso. Se o Estado não fornece informações sobre como cobrar os direitos, está havendo violação dos direitos já. Então, quando o Estado não informa ao cliente, à pessoa que está se servindo de um serviço público, que ela tem direito a reclamar, já está sendo violação de cara aí. Ou seja, o Estado deveria, em toda a repartição pública, deveria ter um papelzinho dizendo declaração dos direitos do cidadão. Como tem o direito do consumidor. Mas como consumidor é só quem paga, né? No Brasil tem direito do consumidor, agora direitos humanos ninguém fala sobre eles. Nós precisamos cobrar do Estado que ele comece a falar tanto do direito humano como do direito do consumidor. Nós temos que criar o PROCON dos direitos humanos. E aí nós vamos estar tendo realmente um direito humano realizado.
Criação, fortalecimento e implementação de efetivas rotinas e instrumentos públicos para a cobrança dos direitos, com ampla divulgação dos mesmos, sendo esses de fácil utilização e acesso para as comunidades. Ou seja, só quando as pessoas estiverem informadas onde elas cobram. Por exemplo, no curso que a gente deu sobre a exigibilidade de direitos humanos no PNAE, muita gente nem sabia que tinha direito. E gente que já era militante, entende? Mas não sabia onde cobrar, com quem falar, de quem cobrar. E mesmo as pessoas que fazem parte do CAI, às vezes, que é o Conselho de Alimentação Escolar, não sabem quais são as funções do CAI, exatamente. Elas participam do CAI e pensam que o CAI é só para aportar as contas. Na realidade, o CAI também é para cobrir as violações, para investigar as violações. O Estado tem a obrigação de fortalecer as instituições existentes para a defesa dos direitos. Ou seja, nós precisamos de um Conselho Nacional de Direitos Humanos efetivamente independente, o que o nosso não é. Ele ainda depende do governo. Ele tem que ser, o orçamento deveria ser totalmente independente. O Conselho Nacional de Direitos Humanos deveria ser independente do Ministério da Justiça e não deveria ter interferência do Ministério. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi desnomear a vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos, que é uma violação dos direitos humanos em si próprio. Existem uma coisa chamada Princípios de Paris, que regem os conselhos de direitos humanos nacionais. O nosso conselho, infelizmente, não conseguimos aprovar ele com aceitação integral dos Princípios de Paris. O próximo. O Estado é obrigado a capacitar todos os gestores e servidores públicos para explicar para eles quais são as obrigações que lhe cabem frente à realização de direitos humanos. Ou seja, todas as merendeiras, todos os professores de escola, todos os diretores de escola deveriam ser capacitados para saber quais são as obrigações que eles têm em relação ao merenda escolar, por exemplo. Pergunta se existe isso. Não existe. Tentamos várias vezes fazer isso acontecer e não aconteceu. Por quê? Porque o Estado morre de medo de ser cobrado, morre de medo de ser questionado nas suas políticas. E como é que vai se melhorar as políticas se não existe cobrança? Não acontece a mudança. A outra coisa é o seguinte, as pessoas devem ser informadas sobre os direitos. Então, para poder exercer sua responsabilidade. Nós, como cidadãos, temos a obrigação de cobrar os direitos da gente. Agora, para saber cobrar, como cobrar, onde cobrar, a gente tem que saber aonde ir cobrar. E muitas vezes a gente cobra. Eu, por exemplo, fui outro dia tentar cobrar aqui do Ministério Público Estadual de Pernambuco. Fui cobrar que houvesse uma ação em Olinda para diminuir o número de pedintes nas ruas aqui, para que houvesse uma busca ativa dos pedintes, para que eles tivessem os seus direitos garantidos. O Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público de Pernambuco me mandou uma carta dizendo que tinha encaminhado o meu pedido para a Prefeitura de Recife. Ou seja, nem leu a minha queixa. Minha queixa dizia que era em Olinda. Olinda não é Recife. A prefeitura que deve cuidar do caso que eu levantei é a Prefeitura de Olinda. Não adianta nada eles terem mandado para Recife. Ou seja, a nossa ouvidora do Ministério Público não está informada que os municípios são independentes e cada um tem a sua responsabilidade. É realmente uma falta de senso. A necessidade de avançar na utilização dos meios judiciais para a realização dos direitos humanos, criando-se uma cultura jurídica favorável. Por exemplo, sou Dias Toffoli, precisa aprender direitos humanos. Uma cultura de direitos humanos significa que o judiciário tem, sim, obrigação em relação a cobrar atitudes do executivo. Não é intromissão, é obrigação. E tem que ter um embasamento legal para reforçar a exigibilidade. Próximo. Os mecanismos de exigibilidade são vários. São administrativos, políticos, quasi-judicial e judicial. O administrativo é o mais simples de todos. É aquele que você vai reclamar na instituição onde está acontecendo algum problema. Se você, por exemplo, quer cobrar um direito humano na área de saúde, você vai cobrar no posto de saúde. Se você quer cobrar, se não conseguir resolver nada no posto de saúde, você cobra da ouvidoria
da Secretaria de Saúde, ou junto ao Ministério Público. Mas você pode cobrar diretamente do administrador. Essa é a administrativa. Você cobra diretamente do administrador responsável pelo serviço. Você pode cobrar diretamente ou você pode ter alguém fazendo isso junto contigo. Você pode ter pedidos de uma revisão administrativa junto com o Ministério Público, mas é administrativo também, mesmo que o Ministério Público esteja junto. Se você está pedindo uma mudança administrativa, é administrativa. A política já é quando você envolve um terceiro, por exemplo, a legislativa, uma comissão de vereadores, uma comissão da Assembleia Legislativa, uma comissão do Senado, uma comissão da Câmara de Deputados. E você faz uma ação política, ou junto com a sua associação. Você escreve uma carta e manda uma carta para o governo cobrando. Isso aí já é uma ação de caráter político. Isso se chama exigibilidade política. Isso é mais ou menos lógico, né? A quase judicial é a mais complicadinha, porque é quase judicial, porque ela não é judicial integralmente, mas é quase judicial. É quando a gente pede ajuda do Ministério Público e eles têm um poder quase judicial. Eles podem fazer ações que são chamadas quase judiciais, que são ações como, por exemplo, termo de ajustamento de conduta, onde eles fazem uma audiência pública, onde eles envolvem a sociedade e o governo e fazem um acordo entre o governo e a sociedade, e o Ministério Público tem o direito de executar esse acordo caso o governo não cumpra. Raramente acontece do executivo do Ministério Público executar o governo, e por isso mesmo o povo já não quer mais o termo de ajustamento de conduta em caso nenhum. Tem um caso, por exemplo, dos indígenas, que está desde 2007 um caso de um termo de ajustamento de conduta que até hoje não foi ajustado. Ou seja, está desajustado o termo de ajustamento de conduta. Ele virou perenemente quase judicial e não resolveu nada. Agora, judicial é quando você leva para a justiça mesmo. Aí você cobra diretamente no juiz. Agora, você imagina cobrar que está faltando merenda na escola no judiciário. Quantos anos vai demorar para sair isso? Quando sair, as crianças ou já morreram de fome, ou já são adultas, e nem para os seus descendentes vai ajudar muito, porque a ação vai ser tão capenga, provavelmente a legislação já mudou toda, e quando for aprovada você não tem nenhum tipo de valor judicial. Ou seja, se você for para ter uma ação judicial, ela tem que ser em tempo hábil, ela tem que ser célere, ela tem que resolver o problema de vida das pessoas. Não adianta ter uma ação judicial que vai demorar 10 anos para ser resolvida. Próximo. Então, eu já falei isso daí. Na realidade, eu cobri essas vocês depois podem dar uma olhada, se vocês quiserem. Porque eu quero falar um pouquinho sobre a área internacional. Senão, eu não vou ter tempo de falar. Eu quero pegar mais uns 15 minutinhos para falar sobre a área internacional. Pronto. Os gestores, os responsáveis pelas políticas públicas, têm a obrigação de elaborar e implementar, e monitorar e revisar as ações sob a ótica dos direitos humanos. Em alguns casos, é importante que haja uma mudança da legislação para evitar novas violações. Ou seja, cada vez que você tem uma reclamação de exigibilidade, os gestores deveriam melhorar o serviço. Para isso que funciona a cobrança, não é só para cobrar. É para cobrar uma resposta para aquela pessoa especificamente e evitar que se repita a mesma violação de novo. Portanto, a dinâmica de políticas públicas, você fazer as reclamações e exigências. E as entidades da sociedade civil têm a responsabilidade de exigir que todas as programas e políticas públicas sejam explicitamente desenvolvidas como ações de promoção e promovimento de direitos humanos. Próximo. É obrigação do poder público capacitar todos os gestores. É obrigação dos gestores de políticas públicas e concessionárias informar os titulares de direitos sobre seus direitos, já disse isso também. Próximo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o internacional. O que acontece?
Se você reclamou teu direito, reclamou teu direito, reclamou teu direito, e ninguém deu ouvidos, nem o administrador, nem o político, nem o Ministério Público, nem o governo, nem o judiciário, aí você tem o direito de recorrer às instâncias internacionais e submeter o Brasil a uma crítica internacional. Além dessa situação, você pode também recorrer a recursos internacionais caso haja risco de vida. Por exemplo, se você acha que a pessoa que você está defendendo, ou você mesmo, está sofrendo risco de vida, porque você está ameaçado de morte, ou porque você está passando fome e você vai morrer de fome, ou porque está sendo contaminado e pode morrer de contaminação, coisa desse tipo, se não houver uma mudança rápida, você pode recorrer, nesse caso também, medidas internacionais. Está sob júdice. Pode ser que a instância internacional diga que não vale. Você teria que ter esgotado as instâncias nacionais. Então, a instância nacional, você precisa, em geral, você tem que recorrer primeiro às instâncias nacionais e que, se passar um tempo demasiado longo, você pode recorrer na internacional também. Existe essa possibilidade. Por exemplo, os guaranis, eles a FIAN deu entrada num caso na Comissão Interamericana por esgotamento de tempo também e por esgotamento das instâncias, pelos dois juntos. Nós temos vários mecanismos internacionais de direitos humanos, exigibilidade. Nós temos mecanismos internacionais a nível da ONU, e entre eles o mais importante é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é composto por representantes de 47 estados, e ele é responsável pelo RPU, que é a Revisão Periódica Universal, que a cada certo número de anos os países são submetidos a essa revisão. E eles têm que apresentar um relatório, e com relação ao relatório, eles têm que cumprir as recomendações do Conselho com base no relatório. E a sociedade civil pode acompanhar se o Estado está ou não cumprindo essas obrigações. No caso do Conselho de Direitos Humanos, você não pode recorrer no caso de violações individuais. Só em grandes padrões de violações você pode recorrer, e através do RPU. Através dos procedimentos especiais, você pode recorrer para violações individuais e de grupo. E esses procedimentos especiais incluem um monte de coisas. Incluem um conjunto de mecanismos independentes. Por exemplo, grupos de trabalho, que o mais importante para nós nesse momento é o Grupo de Trabalho de Regulação das Multinacionais, que foi criado em 2014, e está discutindo a criação de uma regulamentação de multinacionais para a gente poder cobrar das multinacionais as violações que elas cometem quando atuam nos países em desenvolvimento, destruindo o meio ambiente, destruindo as vidas de pessoas, destruindo condições de trabalho ou terras indígenas, assim por diante. É um osso duro de roer esse grupo de trabalho. Desde 2014, já são 6 anos, e agora que começou a discutir o texto do grupo de trabalho. Próximo. Um outro instrumento especial, um recurso especial, são as relatorias. Existem um monte de relatorias, são mais de 40 relatorias, e essas relatorias são relatorias que podem ser temáticas. Por exemplo, existe um relator para o direito humano à alimentação e nutrição adequada, que é o Michael Fakhri, o novo. Inclusive, nós vamos ter uma audiência com ele no dia 1º de outubro, às 16 horas, para discutir o caso do PNAE e o caso do Dias Toffoli. Nós vamos ter uma audiência, ele vai estar presente nessa audiência. Vai ser fundamental que vocês assistam isso. É um exemplo de exigibilidade internacional. Eles fazem, e também tem relatores por país, e tem relatores por outras situações específicas. Eles trabalham por meio de cartas confidenciais mandadas ao governo, ou por visitas. Eles fazem missões de investigação e de reconhecimento nos países e elaboram relatórios. O Brasil foi visitado por pelo menos 2 relatores já, visitado pelo Ziegler e pelo Olivier de Schutter. E o Michael Fakhri está louco para visitar o Brasil. Só que o Brasil precisa garantir a visita, né?
O Brasil tem um convite aberto a todos os relatores, ou seja, todo relator pode visitar o Brasil, mas precisa ter a infraestrutura. E o Brasil não está garantindo essa infraestrutura nesse momento. No Brasil, existem relatores da plataforma brasileira DESCA, que são relatores extremamente importantes. Eu fui relator durante 5 anos e hoje a Mariana Santarelli é a relatora pelo Direito Humano à Alimentação. Ela está elaborando o seu primeiro relatório exatamente sobre a questão do PNAE. Os comitês de tratado são os comitês que são responsáveis pelo monitoramento do cumprimento dos tratados que são vinculantes. No caso, o Comitê DESC é o comitê que é responsável por vigiar o cumprimento do PIDESC, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. CEDAW é o que é responsável pelo direito das mulheres, contra a discriminação das mulheres. E o CCA é o de direitos da criança. Então, são comitês extremamente importantes que também fazem relatórios periódicos. E os países têm que apresentar relatórios a cada 5 anos. O Brasil tem que apresentar um relatório a cada 5 anos para o Comitê DESC, relatando como está sendo tratado a questão dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais no país. E a sociedade civil pode apresentar um relatório paralelo, um relatório alternativo. E o comitê ouve a sociedade civil em par de igualdade com o governo. Então, é uma oportunidade excelente de a gente levar pessoas que tiveram seus direitos violados para serem denunciados nessas situações. A mesma coisa com o CEDAW e o CCA. Próximo. Os conselheiros especiais do secretário-geral da ONU é uma posição também muito importante e é independente. Ela não trabalha em Genebra, ela trabalha em Nova York, e eles trabalham com crimes de guerra e contra a humanidade, genocídio especialmente. O Escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU foi criado em ano 2000, foi o último membro da coordenação do sistema, e ele é um conselho que trata de ele coordena todas as ações de direitos humanos da ONU. Além disso, existem as agências especializadas da ONU, que são as agências como a OMS, a FAO, o FIDA, o OIT, que trabalham com temas específicos, trabalho, alimentação e agricultura, saúde. E essas agências especializadas, elas têm também sistemas de vigilância. Por exemplo, a FAO tem um comitê que é associado a ela e a outros organismos internacionais, que se chama Comitê de Segurança Alimentar, que é onde a sociedade civil tem uma participação extremamente militante e tem uma participação efetiva e tem conseguido algumas vitórias importantes, como, por exemplo, a elaboração das diretrizes voluntárias pela alimentação, o direito à alimentação, e as diretrizes voluntárias do direito à terra e a garantia da segurança da propriedade da terra. Próximo. Um outro sistema muito importante para o Brasil é o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Esse tem um poder de vinculante muito maior do que o sistema internacional. É um sistema mantido pela OEA, e a Corte Americana tem poder vinculante. Ou seja, ela pode forçar o país a cumprir as suas decisões, sob pena de ter sanções emitidas pela OEA. Na realidade, as sanções nunca foram emitidas, né? Mas a ameaça de ter sanções é suficiente, geralmente, para intimidar o país de cometer certos tipos de crimes. O Brasil, ultimamente, tem se recusado a aceitar mesmo as recomendações da Corte. Mesmo durante o governo Dilma, o Brasil não aceitou uma recomendação da Corte sobre a questão de Belo Monte e parou de contribuir para a comissão. Ou seja, um ato grave de violação de direitos humanos, lamentável, um desrespeito à entidade máxima da América Latina e da América como um todo. O próximo. A Corte Interamericana é um espaço muito interessante, mas você tem que dar entrada na comissão. Você dá entrada nos casos na comissão, e se a comissão aceitar o caso, no mérito do caso,
ele é levado para a corte. E aí ele é julgado na corte e a corte emite o seu parecer. Existe uma outra coisa chamada medida cautelar e medidas provisionais para salvar vidas. Em casos onde existe risco de vida, nós podemos recorrer à comissão e a comissão intervém junto com a corte, pedindo a emissão de medidas cautelares. Medidas cautelares são proibições de ações, por exemplo. No caso de uma ação, por exemplo, foi o que se tentou no caso de Belo Monte, uma medida cautelar para parar a continuidade da construção do Belo Monte. Governo brasileiro. Próximo. Para fechar, a exigibilidade está extremamente ligada à nossa capacidade enquanto sociedade civil e fazer estratégias de participação e de cobrança da exigência dos direitos humanos. As nossas entidades têm feito um trabalho excelente em Genebra, em Costa Rica, onde são as sedes da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana e do Conselho de Direitos Humanos. O trabalho que essas entidades fazem é brilhante. Tem sido reconhecido pelo sistema de direitos humanos como uma das incidências mais fortes por parte da sociedade civil. Mas é um trabalho incessante, precisa ser feito com muita força mesmo, e depende da capacidade de organização e mobilização da sociedade civil no chão, no terreno. Se os povos estão organizados, se os povos estão mobilizados, eles ajudam a intervenção e a participação da sociedade civil lá em Genebra. Então, a FIAM é uma das organizações que trabalha internacionalmente. A FIAM Brasil trabalha junto com a FIAM Internacional e ela trabalha também fazendo estudos de caso, defendendo estudos de caso, levando esses estudos de caso às cortes, ao Comitê DESC, à Corte Interamericana, à Comissão Interamericana e a vários outros espaços internacionais. E trabalha junto com os relatores, apoiando os relatores, cobrando dos relatores e fazendo uma atividade conjunta. Só para terminar, eu vou lembrar que a FIAM tem as seguintes ações. Próximo. Ações urgentes, que são cartas que são elaboradas pela FIAM, cartas de apoio aos movimentos que estão acontecendo no chão e que as pessoas podem assinar e mandar para o governo ou para empresas que estão causando violações. CICES são cartas do Secretariado Internacional com o mesmo objetivo, de fazer pressão no governo ou empresas que estão causando problemas. Amicus Curiae é uma ação judicial não, é um parecer jurídico que a FIAM elabora junto à corte para defender um caso ou esclarecer uma posição junto a um caso. Faz missões de verificação e missões de investigação de casos no local, em todos os países do mundo. A FIAM já fez missões de investigação em mais de 100 países do mundo e entrou com casos em muitos desses casos. Faz apoio e advocacy a grupos afetados, participa em fóruns internacionais relevantes, como o Comitê de Segurança Alimentar da ONU, a OMS, o Comitê Permanente de Nutrição, o Comitê DESC e a Comissão Interamericana. E a incidência usando instrumentos de comunicação pela internet. E além de fazer capacitação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então, esse é mais ou menos o trabalho que a FIAM faz no sentido de exigibilidade, de garantir, informar e fortalecer a sociedade civil frente às violações cometidas pelos poderosos. E força total, nós precisamos de mais gente, nós somos uma perninha muito curta, precisamos de muita gente, gente. Se vocês quiserem apoiar a FIAM, entre no site, se filiem, e a gente agradece o apoio de vocês. Um abraço. E eu me coloco à disposição para atender as perguntas. Tem mais algumas coisas que eu tinha colocado no final, mas que eu acho que eu posso tentar falar durante as perguntas. Bom.
Muito obrigada, Flávio. Que aulão, as pessoas estão comentando ali no chat. Quanto de riqueza, né, de informações que a gente teve agora, nesses minutos de aula. Com certeza tem mais. A gente tem como agora também continuar a conversa com a participação das pessoas que colocaram algumas questões aqui muito interessantes. Obrigada a todo mundo que escreveu. Eu acho que eu vou passar para elas, Flávio, depois eu quero, se der tempo, fazer umas questões também. Mas legal. mas foi muito, muito legal mesmo, assim, muito importante a gente conhecer, porque acho que essa é a grande questão, como você mesmo colocou no começo, né? A grande questão dos direitos humanos é a gente saber como é que a gente faz para exigir, né? Que caminho que é esse? Então, acho que é fundamental essa luz que você trouxe para a gente hoje. Começar com uma dúvida, alguém disse que não entendeu muito bem o atributo da indisponibilidade. E aí, junto com essa dúvida, tem uma outra que eu acho que cabe junto. Eu vou fazer essas duas, depois tem mais duas mais específicas. Mas primeiro, entender melhor o atributo da indisponibilidade. E aí a Norma Alberto perguntou: no nível municipal, qual é o caminho mais adequado a ser percorrido para que as pessoas, organizações, fizessem o uso do seu direito de exigibilidade? Ou seja, como elas poderiam reclamar, Aldana? Acho que você falou de uma forma geral, mas no município talvez pudesse ter alguma coisa mais específica. Tá legal. A indisponibilidade, ela está ligada à inseparabilidade, está ligada à inalienabilidade. Ou seja, a pessoa não pode disponibilizar o seu direito, ela não pode dizer, eu não quero esse direito. Tá? Ou ninguém pode disponibilizar. Inalienável é quando alguém tenta disponibilizar. E disponibilizar é quando você tenta disponibilizar. Você tenta doar teu direito para receber alguma coisa em troca. Abrir mão do teu direito, vamos dizer assim. Isso que é disponibilidade. Na realidade, a questão do direito humano no nível municipal, a gente está aprendendo muito nesse curso que a gente fez de exigibilidade. É impressionante a criatividade das pessoas. Na realidade, tudo vale no nível local. O nível local é o lugar mais simples de fazer exigência. Porque você, especialmente nos municípios menores, a exigibilidade é uma coisa que é quase pessoal, né? Você pode ir no posto de saúde e cobrar diretamente do médico, do diretor que você conhece, que é teu vizinho, que é teu parente, seja lá. Pode usar todos os tipos de pressão possíveis e imagináveis. Então, isso acontece na prática, em alguns municípios que a gente está vendo, por exemplo, as pessoas estão tentando garantir que o PNAE compre a merenda escolar da agricultura familiar. E só o fato de uma das pessoas ter dito para a prefeita, a senhora sabe que se a senhora não cumprir essa norma, a senhora está violando um direito, que a gente pode denunciar a senhora para o Ministério Público? Assustou a prefeita de tal maneira que ela resolveu passar a tal da lei e fez a licitação e tudo mais. Ou seja, é verdade, sim, pode levar para o Ministério Público. Se ela vai ser acusada e vai ser julgada e vai ser acusada de ter feito algum crime, isso é outra coisa, mas o direito, a defensoria e o Ministério Público são os outros níveis imediatamente superior ao administrativo direto. A defensoria, especialmente, tem uma missão de defender as pessoas, os direitos difusos e direitos fundamentais das pessoas. Então, a Defensoria Pública Federal e a Defensoria Estadual são geralmente o segundo nível que eu aconselharia as pessoas a usarem. Geralmente, todo município tem um promotor, não necessariamente um promotor de direitos humanos, mas um defensor também não. Geralmente não tem um defensor, mas tem alguém da defensoria lá. Pode ter uma ouvidoria, por exemplo. Vocês poderiam usar a ouvidoria da defensoria. A ouvidoria é quem recebe as críticas, que nem a que eu fiz para o Ministério Público de Pernambuco, só que a ouvidoria precisa ouvir bem. Se ela não ouvir bem, não adianta nada, né? Sim.
É importante. A ouvidoria ouvir bem, e tá bem informada, como você mesmo colocou, né, Flávio? Acho que tem essa parte que você também coloca, que é as pessoas saberem, né? Porque às vezes está na mão, né? Saber, e isso que você traz é muito importante, né? Saber que pode falar para a prefeita isso, saber que tem a ouvidoria e pode falar para a ouvidoria. Às vezes, fazer isso Pode falar coletivamente pode ser falar mais para o fácil. vereador, pode Para falar para o quem? vereador, Sim, para o sim, vereador ou sim, para a vereadora. Você tem, a gente pode falar, o mecanismo pode ser o mais fácil que você encontrar e que for mais eficiente. Agora, o importante é que todas as organizações da sociedade civil façam o papel de divulgar que existem os direitos e cobrem mecanismos de exigibilidade. É fundamental que todas as associações passem a cobrar do governo municipal a exigibilidade. Como que se cobra direito humano? sim, sim. Muito bom. Obrigada, Flávio. Bom, aí, aproveitando também o gancho desse que você estava fazendo. Tá. Antes de fazer outra pergunta, um outro momento também é agora, na hora das escolhas, né, dos representantes no município, a gente está bem atento em quem que está colocando lá, para depois dizer para ele que depois a gente vai exigir direitos, né? Assim, acompanhar já, desde já, quem é que está alinhado com a garantia dos direitos, né? Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso que você estava dizendo, que esse exemplo que você também falou sobre o PNAE, e aí eu queria aproveitar aqui para dizer, para que você conte um pouco mais sobre esse trabalho que você já contou um pouco do curso e como que está. Eu sei que tem um grupo que está acompanhando a realização do PNAE nesse momento, e aí chegou aqui no chat uma pergunta da Isis Dessa. A pergunta é: o PNAE, durante o período vigente de pandemia, não deveria mudar seu princípio de universalidade para o critério de seletividade, conforme vulnerabilidade socioeconômica? Essa é... Não. Você não pode violar um direito porque aconteceu uma emergência. As pessoas continuam tendo direito. O Estado é que precisa aumentar a dotação. Porque se as pessoas vão passar fome, não pode acontecer isso. Contribuindo para aumentar a fome, está errado. Então, o Estado deveria sim, o Estado e o município, e o governo federal deveriam buscar mais dinheiro para garantir que, porque certamente na hora que você tem uma pandemia, a distribuição de alimentos vai ser mais cara e ela vai implicar, se você usar os mesmos recursos, você vai diminuir a quantidade de alimentos distribuídos ou você vai ter que fazer uma seleção. E ao fazer a seleção, você está discriminando. E você está discriminar, você está violando o direito. É negociado? Tem que ser negociado, sim, politicamente. E o dinheiro tem que sair de algum lugar. E o dinheiro tem que sair de algum lugar que não faça falta. Não pode sair do dinheiro que estaria fazendo falta em outro lado. Então, ao invés de pagar o banco, pagar as dívidas públicas e tudo mais, deveria ser usado o dinheiro para isso. É emergência, é uma situação especial e deveria ser feito isso. Na realidade, nós estamos, completando a pergunta que você fez antes, nós estamos atuando em 3 níveis como segmento do curso. Um nível é o nível de um grupo de trabalho que está trabalhando com a judiciabilidade do direito, e nós estamos trabalhando acompanhando esse caso do Rio, especialmente, que é o caso mais complexo que está vendo, onde houve uma redução de distribuição e foi garantida a universalidade por uma ação judicial, e agora o Dias Toffoli deu um ganho de causa ao Estado, mas isso não implica que as outras decisões tenham sido revertidas. Ainda continuam valendo as outras decisões. Os municípios vão ter que recorrer se eles quiserem que seja cancelada a obrigatoriedade. Portanto, os municípios que pararam de fazer sem pedir liberação judicial estão cometendo violação mesmo. Na realidade, o que acontece é o seguinte: nós estamos trabalhando nesse nível porque essa decisão do Toffoli é uma decisão muito grave e muito perigosa, porque ele adota a posição dizendo que o judiciário não pode interferir nas políticas públicas do executivo, nos gastos públicos. Isso é mentira.
se o governo não está cumprindo suas obrigações de direitos humanos, o judiciário tem sim que exigir que o Estado gaste mais dinheiro para garantir que os direitos sejam garantidos. Ou negociar uma situação intermediária, pelo menos, mas não dizer que não tem como intervir. Então nós estamos trabalhando nesse primeiro nível, nesse nível mais amplo. No segundo nível, nós estamos trabalhando no nível a médio e longo prazo de preparação desse código do direito humano à alimentação adequado, que é uma coisa que vai demorar um tempo, e nós estamos usando gente da universidade, tanto brasileira como das universidades internacionais, para fazer esse trabalho que talvez dure algum tempo, não sei, um ano e meio, ou se mais rápido, melhor. E tem um terceiro nível, que é o nível que a gente está fazendo de acompanhamento dos municípios mesmo, das ações em cada município. Em cada município está havendo situações diferentes. Então, nós estamos ouvindo o que as pessoas estão fazendo e assessorando as pessoas. Então, e tem sido muito interessante, porque as pessoas têm uma criatividade enorme e elas têm conseguido fazer milagres, entende? Em vários municípios, a licitação acabou por acontecer. Municípios onde não tinha havido distribuição de alimento nenhum, desde o começo da pandemia, está começando a ter. Então, você vê que uma pequena mobilização, um pequeno grão de areia movendo, já causa, emperra o sistema. E o sistema não pode continuar fazendo as besteiras que estava fazendo. Então, a gente tem que dar exemplos desses, a gente tem que usar esses exemplos, divulgar esses exemplos e mostrar que o povo organizado, o povo exigindo, ele consegue mudar as coisas. Só se ficar de mão amarrada, se ficar sentado em cima das mãos, é que a gente não tem os nossos direitos. Sim, acho que você falou por último, é fundamental, né? E que também você já tinha dito no começo, que é a mobilização das pessoas que move as coisas, né? Acho que quando você fala do Toffoli, a gente é a partir desse conhecimento do que são os direitos humanos, né? É esse instrumento que faz com que a pessoa que conhece ele fale com a prefeita e com os grupos que conhecem isso podem dizer o Toffoli está errado, né? Porque não é uma hierarquia parada, né? Isso também que você fala, que os direitos humanos estão em movimento o tempo todo, né? Acho que é fundamental. Sim. Isso que você traz. Daí, agora tem mais uma questão, eu vou juntar duas e depois eu vou fazer a minha nesse mesmo bloco, porque eu acho que elas podem se complementar. E também falaram sobre o código também, comentaram aqui no chat, que vai ser super importante essa questão do código. Tem uma questão agora à tarde, de uma nota técnica que saiu do MAPA, você viu isso? Falando mal da classificação do guia alimentar. Quer dizer, violação vindo de todos os lados, né? A gente também precisa se formar e estar bem junto para conseguir barrar isso. E eu acho que um código sobre o direito humano à alimentação é fundamental para a gente ter elementos para combater tanta violação que vem de tanto lado o tempo todo. Né? Deixa eu dizer uma coisinha só em relação ao que você está falando. Claro. É um absurdo. A maior parte dos cursos de direitos humanos no país não tem cursos os cursos de direito não tem curso. A maior parte dos advogados se formam, não sabe nem o que é direitos humanos. Nunca estudou, nunca se interessou por isso. Quer dizer, é um absurdo. Juízes que não entendem de direitos humanos. Quer dizer, está tudo errado. O Estado tem a obrigação de treinar os juízes, de treinar os advogados, de treinar os promotores, os procuradores nessas áreas para poder garantir que eles possam exercer. O Código vai nessa direção, de auxiliar as pessoas que não são treinadas em direitos humanos de entender como que elas podem defender os seus direitos dentro da justiça. Perfeito, Flávio, obrigada. Aí tem uma pergunta que é da Madalena Medeiros, eu acho que é a Madalena lá da Paraíba, que é uma querida do Centrac. Ela pergunta: como denunciar a contaminação das sementes de milho crioulo por sementes transgênicas? Isso fere o Dana e a Sam, e as sementes crioulas estão sendo contaminadas todos os dias com o aval do Estado. Acho que primeiro essa, depois eu faço a minha e a do Paulo, que são mais juntas. Olha, essa daí é uma das complicadas, porque na realidade seria vigilância, em parte.
Mas não seria só a vigilância, não seria só a vigilância da saúde, seria a vigilância do Ministério da Agricultura, que seria a proteção das sementes crioulas. Agora, o problema é o seguinte: para fazer isso, tem que criar um caso legal, muito bem montado, com justificativas, com tudo isso. E esse é um trabalho de mega trabalho. Mas tem que ser feito. Eu concordo com vocês que é fundamental. É a base princípio da defesa da agroecologia e da defesa da comida de verdade. Na realidade, se nós não tivermos condições de produzir comida de verdade, nós matamos o código. Não adianta ter o código, não adianta ter o código não adianta ter o código de alimentação saudável. Simplesmente o guia fica inútil. Sim, sim, essa é bem difícil mesmo. E aí, Flávio, para terminar, o Paulo estava, o Paulo daqui da FIAM Brasil, Paulo, ele queria saber mais sobre a relação entre empresas e direitos humanos. Que ele está falando que você falou que tem um GT elaborando relatórios sobre isso, mas quais seriam as vias para punir as empresas transnacionais que violam direitos humanos nos territórios? Nenhuma. É exatamente essa a razão para existir o grupo de trabalho. Na realidade, existe o contrário. Existe o direito das empresas processarem o governo. E processar o governo em uma câmara, uma câmara que se chama Câmara de Arbitragem, que é uma câmara de arbitragem privada, contratada junto a uma empresa de advocacia privada, que pode chegar a uma decisão definitiva sem recurso. E geralmente confidencial. Os tratados de livre comércio e de serviços e todos, mais de 3.000 existentes no mundo, todos eles têm uma cláusula que chama ISDS, que é exatamente uma cláusula que gere sobre as interferências de políticas públicas no lucro das empresas. Se a empresa acha que alguma coisa está interferindo com a sua capacidade de fazer lucros, ou está causando prejuízos a ela, como, por exemplo, estabelecendo multas ambientais ou taxas ambientais e tudo mais, ela pode recorrer a esse ISDS e ela ganha. E o governo tem que pagar uma multa e não pode recorrer em lugar nenhum, nem no Congresso, nem na Justiça Nacional, nem na Justiça Internacional. Por isso mesmo, a sociedade civil e os países do terceiro mundo exigiram a existência desse grupo de trabalho para que haja uma corte que seja capaz de julgar as ações das multinacionais. Não existe espaço no mundo hoje para ter esse julgamento. É totalmente desbalanceado. E, na realidade, é o direito dos investidores versus direitos humanos. Por exemplo, o caso de Mariana. O caso de Mariana é um caso típico. É o direito dos investidores versus direitos humanos. Se o Brasil fizer políticas que diminuam a lucratividade da Vale, ela pode entrar com recurso. E eles entraram com recurso em vários níveis. A Chevron, por exemplo, entrou com recurso no Equador contra uma decisão do governo de punir a Chevron, ganhou na Justiça Nacional e perderam na Comissão de Arbitragem. Estão com uma dívida com a Chevron enorme, porque a Chevron contaminou toda a floresta amazônica, destruiu os rios, destruiu as comunidades, contaminou a água, tudo. Então, vocês veem que o poder existe e ele é malévolo e ele precisa ser controlado. Por isso mesmo que existem direitos humanos. E eles valem para humanos direitos e humanos não direitos. Sim, fundamental isso. É só dizer que dá um spoiler aqui, o módulo 2 fala bastante sobre essa disputa dos direitos humanos e dos direitos das empresas, que eu concordo que é uma questão fundamental do que a gente está vivendo, né? Só falta agora, no meio de violação de direitos, as empresas reivindicarem o direito ao lucro, que é exatamente, muitas vezes, o que viola o direito de tantas pessoas. É uma loucura isso. Flávio, você estava comentando sobre vai ter conversa
com o relator do direito humano à alimentação, o Michael Facri, vai ser aberta? A gente vai poder acompanhar? Vai ser aberta. E onde que a gente Vai ser acompanha? online. Nós vamos divulgar o site, vai ser coordenado no Fórum Brasileiro, o grupo de exigibilidade que a gente criou a partir do curso. A FIAN está junto também. Está junto o pessoal da TNI, da campanha de desmantelar o poder corporativo, exatamente o pessoal que defende a criação dessa corte internacional. Eles vão estar facilitando, porque vai ter tradução simultânea. Vão ter 2 canais por Zoom, um em inglês e outro em português, de tal maneira que as pessoas possam assistir os dois. Perfeito. Na sua língua. Vai ser às 4 horas do dia 1º, 4 horas de Brasília. Tá. E a ideia é a seguinte: está saindo uma nota descrevendo o caso sobre do Rio de Janeiro e denunciando a atitude do Supremo Tribunal Federal, e o relator vai falar sobre esse caso especificamente. Ele vai fazer cobranças em relação. E vai haver a participação da Débora Duprat também, que é a ex-procuradora federal de Direitos do Cidadão, e da Mariana como relatora nacional do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada. Nossa, que importante, que fundamental essa iniciativa mesmo. Assim, vamos todo mundo acompanhar, então. Bom, aí só estou aqui dando uma última olhadinha no chat antes da gente fechar, que já estamos chegando no final do nosso tempo. A Isis, que fez aquela pergunta sobre a universalidade, está dizendo que ela compreendeu a resposta no decorrer da sua fala, mas estava explicando que no contexto da área de atuação dela, que é um campus de um instituto federal, tem estudantes muito ricos e outros muito pobres, e que aí ela fica se questionando se a universalidade do PNAE localmente faz sentido, considerando a realidade dela. A Gabriele Alves diz que concorda que os cursos de direito estão muito defasados, e a Madalena Medeiros, que fez a pergunta sobre as sementes transgênicas e as crioulas, está dizendo que eles fizeram o teste e têm constatado que pessoas que guardam sementes há mais de 4 gerações estão com as suas sementes contaminadas. Quer dizer, a gente tem a soberania alimentar aí em risco, né, com essa questão dos transgênicos. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, é um risco enorme mesmo. E não, nós vamos ter que entrar, por isso que tem um código. O código, a ideia é facilitar esses tipos de iniciativas, entende? A gente poder facilitar que as pessoas que não são especialistas na área, com os seus conhecimentos técnicos, possam elaborar as suas ações, entende? O código facilitaria para as pessoas isso e ajudaria também os próprios advogados e juízes, porque eles poderiam ter jurisprudência, eles poderiam ter um recurso técnico para julgar de maneira um pouquinho mais imparcial. Porque o que acontece é que a maior parte dos juízes é treinado dentro da visão empresarial, de direito da defesa do direito da propriedade. E os bens comuns e os bens difusos não entram na discussão. E os direitos humanos são bens difusos. Eles não são bens de propriedade, eles são bens difusos. E eles são considerados princípios de direitos básicos, né? Na realidade, a nossa Constituição tem um probleminha grave. Ela não reconhece, não fala de direitos humanos, ela fala de direitos fundamentais. E isso é usado pelo judiciário para dizer que não é a mesma coisa. E, na realidade, é a mesma coisa. Pelo fato de você chamar de coisa diferente, mas é o mesmo bicho. Direitos fundamentais são direitos humanos. Portanto, todos os direitos humanos deveriam estar incluídos nos direitos fundamentais. Não só os que foram selecionados pela população brasileira. Isso é uma falta de adequação da nossa legislação à legislação internacional de direitos humanos, que foi aprovada pelo governo brasileiro em nome do povo brasileiro. Ou seja, é parte da nossa legislação. Sim, sim. Fundamental a gente saber isso. E aproveitando um pouco também esse gancho que você
do quanto que é importante que as organizações e os especialistas que estudam os direitos humanos elaborem documentos que ajudem os operadores de direito a operarem em favor, em defesa dos direitos humanos, né? Que é isso que está dizendo, que acho que é fundamental, já que essa formação não está vindo. E aí, em várias áreas, né? A formação é voltada para atender aos interesses do mercado e tudo mais, a gente precisa construir esses instrumentos também para fortalecer a atuação, né? Então, e aí eu queria aproveitar esse gancho para dizer que também a FIAM Brasil, eu esqueci de dizer isso no início, era super importante, a FIAM Brasil está fazendo 20 anos de atuação, que aliás, a FIAM Brasil também fundada também pelo Flávio aqui. Está fazendo 20 anos esse ano, a gente vai fazer um ano de comemoração, a gente está com a logo nova, que está aqui no canal do YouTube já, e aí nesse um ano de comemoração, a gente está lançando esses módulos novos do curso básico de Direito Humano à Alimentação. Vou reforçar aqui que o módulo escrito, o módulo 2 escrito vai ser lançado em outubro, provavelmente na segunda semana de outubro, e os demais módulos, a gente vai ter então um módulo de abastecimento, que é o módulo 3, e um outro que vai falar sobre a relação entre a economia e o DANA, como é que essas coisas conversam, como que a economia afeta o direito à alimentação. As aulas em vídeo aqui no canal do YouTube vão acontecer nas próximas quartas-feiras, às 4h30, e também junto com a comemoração dentro dessa comemoração de um ano dos 20 anos da FIAM, a gente vai lançar um documento que tem um pouco esse sentido do que você falou, que são os enunciados jurídicos, que a gente convidou vários especialistas que trabalham com direitos humanos, com os direitos relacionados ao direito à alimentação, e para escreverem enunciados sobre o que é o direito à alimentação e como que ele é realizado exatamente para pautar a exigência dos direitos e o trabalho dos operadores, né, dos advogados populares, dos movimentos, tudo isso também nesse sentido do que você está falando, que às vezes a sociedade civil tem esse papel, né, Flávio, de oferecer esses instrumentos, essa formação para a gente garantir os direitos, porque às vezes eles não vão vir de outros lugares, né? Sim. Sim. Bom, gente, então acho que vencemos aqui os comentários do chat. Eu queria agradecer muito de novo, Flávio, é sempre maravilhoso te ouvir, Flávio, muito inspirador, a gente sai sempre acreditando mais no nosso poder acho que é muito inspirador mesmo, como você fala do Dana, a gente sai com mais vontade de exigir, com mais elementos também para fazer isso. Eu agradecer muito a sua presença com a gente hoje, de todo mundo que esteve aqui com a gente, que passou, que fez comentários, e dizer que a aula vai ficar aqui online no canal, mas fundamentalmente te agradecer muito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Vou falar só uma coisinha. Claro. Primeiro, eu queria corrigir uma coisinha, que eu não fui fundador da FIAM. Eu fui convidado para ser secretário executivo da FIAM. É verdade. Administrativo da FIAM. E eu não aceitei na época, porque era o salário mínimo que eles iam pagar. Eu não conseguia sustentar minha família com salário mínimo, né? Não dava. E mudar para Cuiabá, não dava para mudar para Cuiabá também. Então, não deu para fazer isso. Mas, é verdade. Mas eu sou fundador na alma. Quando eu fui lei relator, em 2002, minha primeira assessora foi a Valéria Buriti, que hoje é secretária-geral da FIAM, do Brasil, e a segunda foi a Jônia, que era secretária da FIAM. Então, eu tive duas relações com a FIAM muito fortes, e depois virei secretário-geral da FIAM. E eu queria dizer só uma coisa final. Gente, direito não é uma coisa que a gente tenha naturalmente. Depende da coragem nossa de cobrar os direitos. Se a gente não quer cobrar os direitos da gente, lembre dos nossos filhos, dos nossos netos. Eles precisam dos direitos. Se nós não cobrarmos os nossos direitos agora, eles vão perder os deles. Então, eu queria só deixar essa mensagem dizendo que tutano, gente, tem que ter tutano para brigar por esses direitos. Vamos lá, vamos continuar brigando. Um abraço e boa sorte para todos e todas. E todes.
Acho que é isso, gente. Nem vou falar mais nada, nem vou me explicar. Muito obrigada, Flávio, tutano para nós todos. A gente fica por aqui, então. Obrigada, gente. Até a próxima. Quarta-feira que vem, 4h30, módulo abastecimento do curso básico de Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequadas. Eu espero vocês lá.